Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia com o apoio cultural da antiga e mística Ordem Rosa Cruz, a MORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje com um tema muito interessante, que é a constelação familiar, que tem sido muito comentada e utilizada como técnica de cura e que requer esclarecimentos. E para isso nós trouxemos uma pessoa muito especial, especialista na área, que é a nossa soror Sheila Novakovsky. Ela tem formação multidisciplinar na área de ciências humanas, com licenciatura em letras pela Universidade Tuiuti do Paraná. Formação em constelação sistêmica, familiar e organizacional pelo Instituto Luz do Ser. Treinamento internacional com Joel Weiser, Encontrar a Força e o Sucesso. Treinamento com a doutora Ursula Frank Bryson e Thomas Bryson. Amor, Perda e Saudade. A cura do movimento primário interrompido. Ela participou ainda do Seminário Internacional de Constelação Familiar com Juan Garriga Bacardi. E em abril de 2015, agora então, na Alemanha, participou do treinamento Cosmic Power com Sophie Hellinger e treinamento em constelação no Hellinger Camp com Bert e Sophie Hellinger. Quer dizer, uma pessoa com um background maravilhoso que veio aqui para colaborar com a nossa ilustração dos nossos fráteres e sorores e amigos da MORC. Tudo bem com você, Sheila? Tudo bem, Jamil, e com você? Muito bem, prazer em tê-la aqui no programa Presença e Harmonia. A alegria é minha, boa tarde a todos vocês, boa tarde aos telespectadores. É uma alegria realmente estar aqui contigo. Perfeito. Pergunta básica de abertura, o que é constelação familiar? Constelação familiar é um método de cura do sistema familiar das pessoas, desenvolvido por Bert Hellinger nos últimos 50 anos. Então, Sheila, quem é Bert Hellinger? Bert Hellinger é um alemão, nascido em 1925, vai fazer 90 anos 90 agora. 90 anos, olha que beleza. Agora em dezembro deste ano, um senhorzinho. Uhum. E ele é um teólogo, psicanalista, pedagogo, programador neurolinguística e um conhecedor de várias técnicas de cura dos sistemas e também filósofo, com um profundo conhecimento em fenomenologia. Fenomenologia, né? Para quem não conhece filosofia, eu tenho algum conhecimento, mas como é que podemos definir a fenomenologia? Tudo que acontece na nossa vida são chamados fenômenos, tudo. Isso aqui é um fenômeno, tudo que acontece. A fenomenologia, ela trata da essência dos fenômenos. Uhum. E é na essência, bem lá no centro do fenômeno, que pode acontecer a cura. A constelação familiar, ela nos convida, ela nos acompanha até o centro desse fenômeno, até a causa original do fenômeno. Olha que interessante, Sheila. É bem interessante, bem diferente. Mas então ela pode ser considerada uma psicoterapia ou não? Não. Constelação familiar não é psicoterapia. Eu estive agora em maio, lá na Alemanha, fiz um treinamento com o Bert e com a Sophie, e eu vi em 2 manhãs distintas. Constelação familiar não é psicoterapia. São campos de atuação diferentes, cada um tem o seu campo. Certo. A gente pode dizer que constelação familiar é uma filosofia. É uma filosofia. É uma filosofia. E na filosofia, dentro da filosofia, a fenomenologia, especificamente fenomenológica. Mas pelo que você está falando, ela visa a cura, de certa forma, Visa do ser a cura. humano. Ela visa a cura. A constelação familiar, ela trabalha com questões do ser humano visando a cura. Que interessante. Normalmente, quando eu vou fazer um grupo e as pessoas não conhecem constelação ou nunca acompanharam, eu criei uma metáfora. Opa. Até para poder contar um pouco da constelação. Então eu digo assim, que é como se nós fôssemos fazer uma viagem, Jamil. A gente vai fazer uma viagem. Aí, quando vamos viajar, a gente vai até uma estação. Nessa estação tem diversas plataformas. O cliente que vai constelar, é ele que vai nos dizer qual plataforma que a gente vai para pegar o veículo. Aí existem várias. Tem a plataforma da dor, tem a plataforma do medo, das questões que foram interrompidas. Da culpa, provavelmente. Da culpa, dos problemas, da doença. E a gente vai com o cliente nessa plataforma, é dali que a gente vai sair para a nossa viagem. Para fazer a viagem,
nós vamos usar o corpo como veículo. Isso que eu ia te perguntar, né? No que consiste o método da constelação familiar? Acho que você ia falar disso agora. Isso, exatamente. E aí, o nosso corpo, todos os nossos poros são como antenas, eles vão se harmonizando com determinadas frequências. Então, é pelo corpo que a gente a gente faz a viagem. Essa viagem é para o campo sistêmico familiar da pessoa que vai constelar. Olha, que interessante. E assim, é uma viagem que se faz e a gente vai vivenciar alguma coisa que aconteceu nesse campo. Algo aconteceu. E que ficou registrado, E que certo? ficou registrado no campo. E precisa ser trabalhado. Isso. Imagino que seja mais ou menos isso. Exatamente. Aí a gente vai até lá, porque o método da constelação ele é algo extremamente prático. É o viver a experiência. A gente não tem teoria. Ele é prático. Você vai vivenciar aquela experiência já vivida por integrantes desse sistema. Então, a gente abre o campo e vamos fazer essa viagem. Mas esse atendimento, por exemplo, se eu for lá com problemas para resolver, você vai me atender. É um atendimento individual ou ele requer mais pessoas para formar esse campo? Como é que funciona isso? A constelação ela pode ser feita de diversas formas. Tem a constelação em grupo, que é dessa forma que é nessa viagem. Tem a constelação individual, que pode ser feita com bonecos, pode ser feito com âncoras de chão, que a gente chama, até com a própria imaginação. Essa viagem que eu conto, normalmente eu conto quando é uma constelação em grupo. Ah, sim. Porque aí pode ser que aconteça de pessoas que estão ali assistindo serem convidadas para representar. Representar, no caso... Alguma coisa, um papel, uma dor de alguém que viveu... Do meu campo. Do campo daquele que está... Sendo constelado. Sendo constelado, do cliente. Interessante. Então, essa pessoa que vai representar, nesse outro campo, por algum tempo, ela vai deixar o campo sistêmico dela. E ela vai adentrar no campo do cliente. Entendo. Vai entrar por um período. Só que, assim, quando ela entrar no campo do cliente, ela vai perceber que ela também vai estar tratando alguma coisa dela, um tema próprio dela. Então, assim, talvez algo aconteça, talvez algo se mostre para ela também. Ela vai estar trabalhando no sistema do cliente e no dela também. Então, vamos ver se eu entendi. Você está constelando uma pessoa, estamos num grupo, tá? Então, digamos que o constelado sou eu. Tá. Então, vamos trabalhar alguns esquemas do Jamil aí. Tá. Então, vamos constelar o Jamil. Daí você pode convidar uma ou mais pessoas do grupo que está junto para representar, você falou, fenômenos do meu campo, vamos chamar assim, ou aspectos do meu campo? Vamos supor que você vai chegar ali para constelar comigo e que você vai ter uma reclamação. Vamos supor alguma. Isso, Por exemplo, eu estou com uma dor física, sei lá, no braço. Isso. No braço. Pode ser qualquer coisa. Então, você não precisa contar muito. Na constelação em grupo, quanto menos se fala, melhor. Aí a gente vai... Esse campo, quando você chega com a dor, ele já acontece. Ah, interessante. Aí existem várias formas. Não existe uma técnica, a gente vai fazer assim, ou vai fazer assado, vamos colocar isso. Não. É ali naquele momento que a gente percebe o que é para ser feito. Se é para colocar você mesmo ou alguém que te represente. Se é para colocar alguém que represente, por exemplo, essa dor no braço, que você reclamou, ou uma sensação. E alguma coisa acontece ali, porque há uma energia sendo formada. Isso. E à medida que aquilo vai acontecendo, pode ser que a gente traga outras pessoas para ir representando pai, mãe, até que a gente chega na coisa em si. E acontece, por exemplo, de você pega umas pessoas estranhas para representar determinados parentes meus e, de repente, sem a pessoa conhecer meu parente, sem saber do que é o problema, ela acabar fazendo uma representação que bate com o que eu estou... É exatamente assim que funciona. Olha que coisa. Então está mexendo mesmo com abrindo energia. arquivos também, né? Do conselho. É exatamente assim. Quando um representante, ele entra no campo para entrar no teu sistema e ele entra em contato com a energia daquele campo, é como se fosse a própria pessoa. Que coisa, né? Fantástico. É fantástico, é exatamente como se fosse a própria pessoa. E a pessoa que está constelando, o cliente, quando está assistindo, ele percebe muito mais do que nós o que está acontecendo, ele chega até a reconhecer algumas coisas.
Veja só. O campo fica então aliviado, você diria? Depois, quando a gente volta daquela nossa viagem que eu te falei, é feita toda a constelação. Daí a gente volta, a gente retorna na nossa viagem, naquela metáfora. A gente vai chegar pela mesma estação que a gente saiu. Se a gente saiu pela estação da dor no braço, a gente vai voltar pela estação da dor no braço. A gente é conduzido pela mesma estação na volta. O que acontece é que é como se fosse a antimatéria da física quântica. Que existe um campo eletromagnético contrário à matéria. Sim. Você vai chegar pela mesma estação, só que o campo terá ficado mais aliviado. Olha porque só. ele foi modificado com o trabalho da constelação. E daí pode decorrer uma cura. Normalmente ocorrem curas. Normalmente ocorrem curas no sistema. E, por exemplo, tem alguém que pode ter sido excluído nesse processo? Então, o que se percebe, que o Bert Hellinger percebeu com o trabalho que começou lá com os Zulus, lá na África do Sul, isso há 50 anos atrás, é que normalmente os problemas que a gente tem aqui, eles acontecem devido a uma exclusão de um ente familiar daquele sistema do cliente. Olha. E isso muitas vezes aconteceu lá, há muito tempo atrás. Pode ser uma tataravó. Sim. E ainda mais atrás. Ainda mais. Eu já constelei até 5, 6 gerações atrás. E está afetando a pessoa hoje, no presente, ela não sabe de onde vem. Afeta. E o que está acontecendo hoje conosco, e o que nós estamos fazendo, está afetando as nossas gerações futuras. Olha que responsabilidade, hein? É bem interessante. Responsabilidade, muito interessante. Então, quando a gente olha para aquele ente que lá atrás, aquele sistema, ele não foi olhado, ele foi excluído. Quando a gente olha e traz ele para cá, para esse momento, a gente traz, naquele momento da constelação, amorosamente a gente inclui, aí todo o sistema ele relaxa, ele fica aliviado. Que coisa. E aí o sistema entra numa nova frequência. Tem alguma coisa a ver com as ordens de amor? Tem. Esse trabalho? Tem. Bert Hellinger percebeu durante todo esse trabalho que 3 ordens de amor são básicas, que é a do pertencimento, a da hierarquia e a do equilíbrio entre dar e receber. Essas ordens, elas têm que ser respeitadas na família, para que não haja exclusão e que os sistemas continuem saudáveis. Vamos trabalhar um pouquinho essas ordens, então. Vamos começar, você falou pertencimento, né? Pertencimento. Então, ordem de amor, pertencimento. Isso. O que pertencimento, ele diz o seguinte, é uma ordem que diz que todo membro do sistema familiar, ele pertence. Todo membro, ele tem o seu lugar, ele ocupa um determinado lugar e aquele lugar é dele. Então é aquela coisa assim, mas meu filho é gay, ou ele é preto, ou ele é pobre, ou ele não quis seguir a minha carreira, não é mais meu filho, excluiu. Certo. Isso traz sérias consequências para o sistema familiar. Não existe. Não é só para o menino, né? Não. Para o rapaz que é gay. Não. Ele vai, pelo que você está falando, vai atingir gerações. Gerações, e não só dele. Gerações ali de todo aquele sistema. Olha só. Então, tem o pai, tem a mãe, tem os irmãos, tem os tios, tem as tias, aquela geração ela vai crescendo. Então, a exclusão ela é uma coisa muito forte. Sem dúvida. Quando a gente inclui novamente, isso equilibra. E precisa ser incluído. Uma dúvida que ficou, Sheila, você falou, de repente eu vou trabalhar uma exclusão, eu não sei se isso é detectado durante a constelação, você vai detectar lá atrás um parente que foi excluído. Não só a pessoa hoje é curada, aquele parente que nem está mais vivo, de alguma forma pode ser afetado? Sim. Quem sabe até já está reencarnado, sei lá. Isso, energeticamente. Energeticamente ele também é afetado. Ele é afetado. E quando você acolhe aquele que foi excluído, o sistema, aquela força que estava lá, ele vem para o sistema como presença e força, porque antes ele era uma sombra. Ele ficava à margem do sistema. Ah, perfeito. Ele ficava à margem. Então, quando ele fica à margem, ele fica ali, cobrando algo. E alguém do sistema familiar vai olhar para aquilo e vai ser atraído. Então, ele vai começar a, talvez, vivenciar problemas que aquele que foi excluído tinha. Certo. Então, isso é que são os emaranhamentos que o Bert Hellinger diz que existe dentro do sistema. Olha, muito interessante. Bom, você falou do pertencimento e equilíbrio agora. Tá, o equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio ele tem a ver com posição. Posição inferior e superior. Os 2 pratos da balança, eles ficam bem certinhos, não tem um superior e outro inferior. Então, é assim,
Se eu só faço, se eu só dou e nada recebo em troca, existe uma energia de superioridade. Sim. Então é necessário equilibrar. O equilíbrio, ele é tanto no lado positivo, quanto às vezes no lado negativo. Só que assim. Como é que é isso? Por exemplo, quando eu amo e alguém me faz uma coisa muito boa e eu amo, eu vou fazer um pouquinho mais. Sim. Um pouquinho mais, alguma coisa um pouquinho mais e aquilo vai equilibrar. Agora, nas relações comuns nossas, nas relações bem comuns, a gente às vezes é injustiçado. Sim, sim. Às vezes as pessoas aprontam alguma coisa. Claro. Aí Bert Hellinger ele chega a ser até meio combatido, porque ele diz que quando isso acontece, você tem o direito de fazer algo. Uhum. Só que o ideal é que a gente faça algo um pouquinho menor do que aconteceu. Do que aconteceu. Então, se a pessoa te dá, figurativamente falando, murro, você vai dar um tapa, que é uma coisa menor. E isso vai equilibrar a relação. Isso, claro, não fisicamente. Isso aí no processo de constelação. No processo de constelação. Então, a pessoa meio que se visualiza... E isso, como eu falei, é metafórico. Entendo. É metafórico. É que assim, a gente pensa às vezes, a gente tem uma cultura de achar que quando as coisas ruins são feitas para nós, que nós devemos perdoar e aceitar. E às vezes cai na vitimização. Isso. Exatamente. Para que fique equilibrado isso, alguma coisa tem que ser feita. Só que daí você faz menor, menos. Você tem que tomar uma postura. Tomar uma postura, faz uma coisa menor. Quando você faz isso, você equilibra. Entendi. O que é muito interessante nessa ordem é que ela só é possível de fazer assim, no pequeno, em grupos pequenos. Certo. Então é no relacionamento de 2, 3, é um grupo pequeno. Senão a gente poderia resolver todos os problemas do mundo, né? Claro. Mas não dá. É no pequeno que a gente resolve, o dar e o receber, o equilíbrio. Mas eu acho que é sempre assim, né, Sheila? A gente começa resolvendo os problemas da humanidade, resolvendo os problemas dos componentes da humanidade, que são os homens e as mulheres. Cada um resolvendo o seu. Então, quando você começa a equilibrar o que você faz, já vai causando um equilíbrio, e assim vai. Mas essa questão da hierarquia, né? Você falou então do pertencimento, do equilíbrio. E agora tem a hierarquia. Que são as 3 ordens, a hierarquia. Como é que você trabalha isso? A hierarquia, sim, é o que tem precedência. O que chegou antes tem precedência. Nós também ocidentais, a gente fica meio assim com isso, mas é assim que funciona. Pai e mãe vieram antes, então eles sempre serão grandes. O irmão mais velho veio antes dos irmãos, então ele veio antes, tem precedência. O nosso campo familiar de origem, a gente tem lá o papai, a mamãe e nós. Isso. E nesse campo de origem, seremos sempre pequenos. Ok. Sempre pequenos. Quando nós saímos desse campo de origem e vamos constituir uma nova família, aí, junto com o cônjuge, nós seremos grandes. Perfeito. Mas isso, como é que é trabalhado na constelação? Essa questão da hierarquia, pode haver problemas nessa questão da hierarquia? Pode. Cite um, por exemplo. Você pode exemplificar? Sim. Por exemplo, é muito comum o filho que cresce, os pais... É um exemplo, mas isso acontece de várias formas. Os pais são simples, o filho cresce, é um médico, é um doutor, é um advogado, é um juiz, um diplomata, e ele acaba achando que é maior até que pai e mãe. Acontece às vezes. Acontece. E não é. Para a constelação familiar, o que a gente percebe, não importa até onde o filho foi. Perante pai e mãe, sempre o filho é pequeno. Que interessante. E, exatamente, em relação aos pais, né? Não sei se você já respondeu a pergunta, que outros trabalhos, né, podem ser feitos na constelação familiar. Na constelação. Em relação aos pais, é essa postura. Eu adulto, eu tenho os meus filhos, mas ainda assim, perante o meu pai e a minha mãe, eu sou pequeno. Mas isso... Sempre. E mais, os pais estão sempre certos. Isso que eu te perguntar, estão sempre certos? Sempre. Mas isso é interessante, né? Pode até ser um pouco polêmico, porque se de repente eu tive um pai ou uma mãe que me maltratou. É polêmico. Daí, para a constelação familiar, essa energia era aquilo ali mesmo. Era aquilo ali. Porque assim, para a constelação familiar, o que importa é que para você estar aqui, você recebeu a vida. Tudo que a gente tem depois, quando a gente chega nesse planeta, a gente só tem por conta da vida que a gente recebeu. E quem passou a vida para nós é pai e mãe. Sim. Então, quando eles te passaram a vida, eles passaram tudo que você tem.
E tudo o restante que veio, nas suas experiências boas ou não, veio por acréscimo. Sim. Então, por mais que um pai e uma mãe façam algumas coisas que a gente não entenda, que a gente não concorde e que realmente se mostra como uma coisa inadequada, ainda assim, eles estarão certos. Olha, é um ponto polêmico. Bastante polêmico, né? É polêmico. Mas o que a gente percebe é que... Na prática, assim como é que isso... Na prática, os resultados, quando você trabalha a questão de pais numa constelação, por esse viés, você tem resultados benéficos? Temos resultados benéficos. E essa postura, a gente faz isso na constelação, e o objetivo é que a pessoa, que o constelador, a pessoa que vai constelar, o cliente, todos nós pratiquemos isso na vida. Por exemplo, a minha mãe hoje, ela já tem 70 anos, é uma pessoa que precisa de alguns cuidados, não tem aquela força, aquela disposição que ela tinha como outrora. Entendo. Ainda assim, quando eu vou dar o remédio para ela, uma vez por semana, internamente, eu penso, neste momento eu estou dando remédio, mas ela é grande, ela é maior que eu. Sim. Então, é isso que nós precisamos, porque dentro daquele sistema, o nosso lugar em relação a pai e mãe sempre é o menor. Mas essas relações, elas podem ser equilibradas, então, pelo que você está falando, ou devem ser equilibradas ou não? Na verdade, elas não são. Em relação a pai e mãe, elas não são. Porque naquele sim, porque é assimétrico pelo que você está falando. Isso. No sistema familiar do pai e da mãe, você sempre será pequeno. Você vai equilibrar quando você sair daquele campo da tua origem e for criar a tua família. Daí você vai estar em pé de igualdade com o teu cônjuge, sempre, de igual para igual, e teus filhos serão menores. Aí você será o grande. Entendo. Interessante isso. Como é que se pode constelar, então? Então, nós podemos constelar em grupo, que é com a ajuda de representantes, pessoas que nunca se viram, que não se conhecem, que quando entram no campo do sistema do cliente, ele acessa uma força, acessa uma energia e aquela energia chega no representante. Nós podemos constelar, então, individualmente, com bonecos, com âncoras de chão, e assim, com papéis. A gente constela pela imaginação. A constelação, ela é muito rica. Muito rica. Muito vasta. E hoje, assim, só para definir, Sheila, até a gente estava conversando antes de começar o programa, a pessoa que quer se formar, se é que tem uma formação em constelação, essa seria a pergunta. Porque, pelo que você me falou, ela não está ligada à área da psicologia, né? Pelo jeito nem é aceita. Mas a pessoa tem um órgão que controla essa formação, aonde que ela vai buscar? Aqui no Brasil nós não temos um órgão ainda. A gente pode encontrar possibilidades de fazer formação em constelação. Eu sei que a Faculdade Espírita parece que agora está com uma formação. E aí o interessante é que a pessoa busque outras alternativas. Eu recomendo sempre Bert Hellinger. Enquanto que é o pai, né? Enquanto ele está aqui com a gente, porque estar lá, beber da fonte, saber o que aconteceu, saber como é que ele faz, é muito importante. Porque daí é direto, né? Não passa por outras interpretações. Por filtros. Exatamente. Você teve com ele, como nós falamos aqui, fazendo direto, bebendo na fonte. Sim, exatamente. Sheila, você, além de consteladora, evidentemente você foi e é constelada. Sim. Você poderia falar um pouquinho da tua experiência como paciente? Sim. Assim, se você quiser contar, tiver algum caso que você queira, olha, a constelação me fez descobrir isso, me curou aquilo, um pouquinho da tua experiência como constelada. A constelação ela é impressionante, porque a cada momento que você faz, a cada movimento que você vai fazendo, você vai se curando. No começo, o Bert dizia que a gente devia fazer uma constelação na vida que estava resolvido. Agora, em maio, ele já falou que não, pode constelar sempre para tudo, porque realmente a gente vai fazendo movimentos de cura. Quando eu comecei no processo de constelação, eu tinha uma dificuldade muito grande com meu pai. Imagino. E aí é uma história bastante difícil, ele constituiu várias famílias. Sim. Eu sou a filha mais velha da família de origem, e tenho aí no total 11 irmãos. 11 irmãos, olha só. E da primeira família nós somos em 5. Sim. Então, assim, eu tinha muita dificuldade até para ver isso e para aceitar. Mas ele está certo, né? Meu pai, ele está certo. Então, a gente vai mudando a postura, você vai mudando a posição. E você vai ficando menor, que afinal de contas ele também tem os problemas dele, também tem as questões dele, ele também estava envolvido com alguma coisa do sistema. Sim. Então, é assim, não é um justificar, é que eu estou aqui por conta dele também, dele e da mãe.
Então, pai e mãe é que importa. E eles são sempre grandes, e isso a gente vai vivenciando, então, na constelação e curando o sistema familiar. Para você funcionou com seu pai? Funcionou com meu pai. Olha que interessante. E me ajuda bastante na convivência com a minha mãe. As questões de gratidão e perdão têm lugar na constelação? Sempre, sempre. A gratidão é algo muito importante. A gratidão é, como diz Bert Hellinger, a gente se rende à vida, a gente se rende. Até as coisas que a gente não concorda muito, que não são muito boas, aquelas experiências que às vezes nos causam dor, Sim, a gente se rende a elas, a gente vivencia, a gente experiencia mesmo, a gente está ali vivendo e agradecendo. Porque nós estamos aqui na vida, vivendo, então a gente tem sempre uma gratidão constante, a gente procura viver nesse estado de gratidão. Para a pessoa que vai ser constelada, imagina, ela tem que ter uma dose de coragem para mexer nesses arquivos aí, ela tem que estar pronta para a constelação, mexer, não sei se houve feridas. Eu diria o seguinte, que a pessoa quando está com algum problema ou está sofrendo, é muito difícil conviver com isso. Sem dúvida. Então é mais fácil constelar. É difícil, às vezes, deparar com algumas coisas. A dor é grande, a pessoa é tocada. Claro. Mas é melhor, né? Resolve, Sem dúvida. muda a postura, faz algumas coisas, reconhece algumas coisas, acolhe quem foi excluído. Porque a gente sabe, né, Sheila, na área de, embora a constelação não seja psicoterapia, mas na área de psicoterapia, às vezes você recebe pessoas com ódios muito antigos e às vezes até meio justificados. Por exemplo, pessoas que foram abusadas pelo pai ou pela mãe. Sim. Como é que você vai falar, né? Não, mas ele é... Mexer nisso deve ser, mas a pessoa tem que estar pronta também a, como você falou, a entender o outro lado, perdoar. É engraçado porque quando a gente abre o sistema familiar e vai ver uma questão dessa, por exemplo, do pai que você mencionou. É, bem grave. Bem grave. Quando está acontecendo ali, a pessoa percebe que é diferente, que outras forças estão atuando no sistema e que o pai, ele foi levado a fazer aquilo. Olha. Ele sai daquela postura de perpetrador, que nem diz o Bert Hellinger, e a pessoa sai da postura de vítima. Porque o que aconteceu para se chegar ali, a gente não sabe. Nós aqui não sabemos, as histórias vieram de muito longe. Os nossos antepassados vieram faz anos e anos que estão aqui. Então talvez a palavra compreensão seja uma palavra-chave para a constelação, quando você finalmente compreende. Não é bem compreensão, né? Não é bem compreensão. Aceitação também não é. Talvez seria assim, primeiro a se render. Essas coisas acontecem. Não estamos defendendo que aconteça de jeito nenhum, não é isso. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Mas tudo faz parte da vida. Isso também faz parte da vida. E não é saudável a pessoa continuar lutando a vida inteira com o fato, né? Ou não aceitando. Tem que... Isso, exatamente. Tem que, sabe, aceitar, se render, porque quando você aceita aquilo, é muito interessante que você se rende àquilo e você aceita que seja o que for de ruim que tenha te acontecido, o que vem, quando você se abre para aquilo, vem uma força. Mas não vem a coisa ruim fica. Eu não sei, ela desaparece, a energia desaparece. Você fica com aquilo que vai te dar força, porque isso é a tua força. Isso é interessante. Olha, Sheila, foi um papo fantástico, mas que rende, eu acho que mais umas 5 entrevistas. Porque o tema, né, como você falou, tem alguns pontos polêmicos, mas é fascinante. Pelos resultados também, porque já está sendo obtido, eu já sei de outras fontes, mas você acabou de confirmar que realmente resultados terapêuticos de cura inequívocos, né? Não tem como negar que ocorrem. Então você está convidado a voltar a abordar o tema. E agora no finalzinho do programa, você é sora da nossa ordem, antes de começar o programa você estava falando uma coisa bem interessante que eu gostaria que você comentasse bem rapidinho, que a gente já está com o tempo quase estourado. Que você falou que para quem já é Rosa Cruz, os conceitos da constelação familiar não são muita novidade, assim, ou pelo menos você tem mais facilidade em... Exatamente. O que a gente percebe, eu como sora já há anos da ordem, é que você vai se exercitando, você vai trabalhando com alguns conceitos que ali no mundo talvez não sejam tão comuns, mas você já vai se exercitando aqui. Então, quando você entra em contato com algo como a constelação, você já tem muito caminho andado, você já tem uma experiência de sistema, de energia, de frequências, de entendimento. Vários exercícios que são propostos na ordem que a gente faz, eles acabam sendo aproveitados de forma bem prática na experiência da constelação. Você veja como até você estava comentando, a ordem é milenar mesmo, né? Exato. Então ela meio que vem antes e prescinde dos degraus. Mas de qualquer forma, Sheila, obrigado por essa fantástica entrevista. Viu que você tenha muito sucesso no seu trabalho terapêutico.
Obrigada, e filosófico. Jamil. É filosófico, exato. Obrigada, Jamil. Obrigada a todos vocês. Obrigada aos telespectadores. Eu espero encontrá-los um dia num grupo ou num atendimento familiar, se for o caso, se vocês houverem necessidade. Com certeza. Teu e-mail, teu Facebook, teus dados já saíram. O pessoal vai poder entrar em contato com você, com certeza. Obrigada. Obrigado. E o nosso e-mail, presençaeharmonia@amorque.org.br. Você pode, inclusive, dar sugestões de pauta, assuntos que você gostaria de ver abordados no programa. Sugira para nós, vai passar por uma avaliação, né, pela equipe, mas estando tudo em conforme com os propósitos do programa, com certeza será abordado com muito carinho. E agora se fica com a dica cultural da nossa querida Soror Vivian Tedardi. Até o nosso próximo encontro. Dicas culturais com Vivian Tedardi. Olá! Nossa dica cultural de hoje é o CD O Legado do Saber. Este audiobook é uma iniciação. Proporciona ao ouvinte a oportunidade de transcender sua condição atual, aproximando-o do seu eu real. O Legado do Saber é uma escalada mística, pois o autor propõe uma evolução programada através de reflexões feitas após cada assunto. Este CD contém temas como ignorância e orgulho, o saber, a libertação do eu interior, a transição, a reencarnação, os mestres e a presença. Agradecemos a sua participação no programa Presença e Harmonia e até o nosso próximo encontro. Paz profunda!